Meus cumprimentos. O tema é crônica, questão de escrita. É muito comum encontrar amigos que me dizem ter lido as minhas crônicas publicadas aos domingos. Mais comum ainda os que falam da leitura de meus artigos. Então, uns dizem crônicas, outros dizem artigos. Dona Lisbela Alcântara, velha companheira de acompanhamento de tudo que se escreve, leitora infatigável de todos os dias, sempre se referia pelo telefone, ou quando raramente nos encontrávamos, às minhas crônicas. Na palavra dela, eu escrevia crônicas. Isto mesmo, crônicas. Pequeno relato assinalado ou não pelo temporal, pedaço de fugacidade, de testemunho de algo que foi ouvido, visto ou teve a participação do redator. Alguma coisa presenciada ou vivida, alguém que marca nosso raciocínio ou nosso sentimento. Acontecimento, de alguma forma, percebido pelos nossos olhos físicos ou espirituais, vivências, lembranças, experiências. Já na escola, quando o estudante inicia o exercício de redação ou composição, como os professores costumam chamar, aparece inevitavelmente uma confusa divisória sobre o que seja determinado tipo de escrito. Narrativa, descrição, ou algo misto, um pouco de um pouco de outro. No caso de publicação, onde há fronteira entre o artigo e a crônica, e entre a crônica e o conto, personagens todos têm, descrições todos apresentam, narrações quase sempre. Ponto de vista do autor, intimismo, ideologia, indiferença ou interesse pessoal, tudo é possível e alguma posição momentânea até necessária para dar maior tempero ao assunto. O que é diferente de tudo é o editorial, porque este é a opinião do jornal ou da revista, ou até mesmo do rádio e da televisão. Editorial é como se fosse a palavra do dono do jornal, da revista, do rádio, da televisão. Também diferente é a notícia, esta imparcial, pouco adjetivada, talvez até fria, sempre direta, descritiva, sem omissão de nenhum dado importante. Notícia com opinião não é bem notícia, é facciosismo. A notícia tem que responder às perguntas aristotélicas: quem, o que, quando, onde, como, quanto e quando. E a crônica mesmo, tem ela qualidade de literariedade? Pode ser um gênero definido? Vale como informativo histórico quando se refere a fatos acontecidos ou quando trata de personagens reais? Ou quando ficção, despretensiosa, simples passatempo, valerá apenas como amenidade, leitura de lazer. Muito tem sido discutido sobre a crônica, principalmente com a sua validade literária. Eu me lembro muito bem, a professora Ivone Silveira nunca aceitou a crônica com validade literária, como literatura. Porque a crônica é sempre mais jornal. Talvez. Já temos uma ideia falsa ou verdadeira de que o que é escrito para jornal é escrito muito depressa, sem amadurecimento. E por isso, achamos que só o que se faz pensadamente, devagar, bem digerido, pode ser literatura. Tenha condições de literariedade, pendendo entre o ambíguo e o artístico. É que na literatura a palavra pode ter vários significados, dependendo do texto e do contexto. De uma coisa eu sei, há diferença entre o que escrevemos na escola,
como simples exercício, e o que escrevemos para ser lido em letras redondas da imprensa, publicado e multiplicado aos milhares de cópias para milhares de prováveis leitores, que é o jornal, a revista, o livro. O que é do jornal ou da revista exige mais responsabilidade, um compromisso maior, a possibilidade da crítica nem sempre construtiva e imparcial. Escreve-se para ficar escrito, guardados, sem condições de controle por parte do autor. O que é redigido na escola é apenas uma forma de resposta aos ensinamentos do professor, uma medição de aproveitamento passageiro ou definitivo do que foi absorvido pelo aluno. Para muitos, apenas uma simples aprovação de bimestre ou ano letivo. Então, na escola, aprende-se, escreve-se para as avaliações, para o que nós chamamos de provas. Pessoalmente, defendo a ideia de que a crônica deve conter verdades objetivas e subjetivas e, se possível, marcar uma realidade no tempo e no espaço, fixar figuras, principalmente no plano do sentimento. Dentro das condições intelectuais do cronista, seu trabalho deve ser uma construção linguística capaz de despertar valores ideais nas ideias, uma reflexão não só do momentâneo, como também do eterno, existente dentro de cada leitor. Terminando, a crônica não deve ser um trabalho completo, mas, ao contrário, uma estrutura aberta, onde, caso eu possa acrescentar algo pessoal, seja de conhecimento, seja de amor. Então, o trabalho aberto é aquele que o leitor pode fazer os seus acréscimos nas ideias e nos sentimentos.